Boa noite a todos. Então, a proposta hoje é falar um pouco da LGPD, mas com a perspectiva da área de TI, né? Então, o que é necessário em termos de compliance para você estar em conformidade com a LGPD? Então, eu trouxe aqui alguns slides, vou compartilhar aqui, fazer aqui primeiro a apresentação devida, né? Deixa eu ver se já... Já estamos vendo. Carregou aí já? Sim. Perfeito. Então, aqui é o logotipo da estratégia, né? Aparece aí a minha biografia? Só para Sim. eu estou sem o retorno Parece da a tua imagem. biografia Então, e a tua foto no Jornal Nacional. Parece sim. Apareceu. Então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Eduardo Nan, eu sou auditor de TI lá do TCE, concursado, tá? Tenho mestrado em Ciências da Computação pela UFAM e tenho algumas especializações, dentre elas aqui, de Tecnologia e Segurança de Redes pela UNESA, no Rio, e Gestão Pública pela UEA. Já atuo como professor já há muitos anos, aqui tem até alguns alunos aqui, como Casa, né? Casas foi meu aluno. Não, Casa eu nem lembro se foi na graduação ou na pós. A gente vai ficando velho e vai esquecendo, né? Então, já ministrei curso aqui em escolas de governo daqui, de outros estados, de Mato Grosso, né, que eu costumo ministrar também. Então, já tenho já um tempinho aí, já estou um pouquinho rodado, né, mas por aí. Eu queria aproveitar também para solicitar a inscrição de vocês, caso ainda não tenham feito, né? Eu estou com um canal no YouTube, onde semanalmente eu posto vídeos sobre um aspecto relevante da LGPD. E se vocês tiverem interesse no tema, né, façam lá a sua inscrição, dá a curtida lá, compartilha, né, acho que o pessoal economiza pra caramba, né? O pessoal economiza pra caramba. Fala, Brenda, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Eduardo, esse teu canal aí, esses vídeos da LGPD, são todos eles na mesma proposta que o nosso encontro aqui, né? Voltado da perspectiva da TI, certo? Na verdade, a gente vai ver que a LGPD tem a perspectiva da organização, tá? Então, ela vai se ater a todas as áreas e como a TI vai estar nessas frentes de trabalho, inevitavelmente, ela vai ser aderente também à TI, inevitavelmente, tá? Então, por exemplo, esse aqui foi o primeiro vídeo, né? Os segredos por trás do mapeamento de processos. E aí você vai perceber que, mesmo você sendo de TI, você vai precisar entender qual é o alicerce de tudo isso. Tá? Tem vários vídeos lá. Só respondendo para ele, né? Sim, Mágico. Eu que já assisti todos os vídeos do Nuan, sou fã assíduo dele, não perco nenhum, Obrigado. ele sabe disso. Ele te dá um overview geral. Então, ele não vai na raiz da TI. Não é só TI, entendeu? Então, tu vai ver o que é Privacy by Design, tá lá a informação. O que é dado sensível, tá lá a informação. Então, vale muito a pena. Pseudonimização, o que é pseudonimização, né? Risco. Onde entra o compliance dos processos, inclusive eu vou falar um pouco aqui hoje também, porque é fundamental para que vocês entendam, né? E vou fazer também aí, vou criar o espaço para vocês perguntarem qualquer coisa que for aderente à TI, alguma coisa que vocês estejam com dúvida e tenham vindo para a palestra com essa expectativa, podem perguntar, caso não encontre aqui, até porque isso aqui é uma palestra, né? Então, é um contexto resumido, tá? Então, vocês fiquem aí à vontade, tá bom? E também deixar claro para quem não for de TI, que também vai te dar uma boa visão sobre a lei, né? Tu não vai aprender tudo, mas vai te dar um insight para te começar
a visualizar. Ah, sim, você já começa a entender vários aspectos, porque às vezes o pessoal fica um pouco ansioso, não, eu quero saber só da TI, mas não adianta você saber só da TI, você vai precisar entender o que está regendo isso tudo. Vocês vão entender exatamente com a palestra de hoje aqui. Tá? Então, façam lá a sua inscrição, dá o like, essas coisas todas aí de YouTube. Né? Essa tela aí já foi apresentada pelo Wesley. E aí eu começo aqui o conteúdo, né, da palestra falando sobre as bases legais. Né? Então, você que é da TI precisa entender, sobretudo, que quando a lei fala de tratamento de dados pessoais, ela está falando de todas as operações realizadas sobre esses dados pessoais. E aí a gente começa a entender o seguinte, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Qualquer modificação, qualquer tratamento que você faça sobre esses dados, e ele começa normalmente lá pela coleta dos dados, eu vou precisar ter como base para esse tratamento uma dessas 10 bases legais. E eu vou ter que ter a finalidade. Então, eu passo agora a ter que entender ou mapear quais são os dados pessoais que a minha organização trata. Então, se ela coleta, se ela organiza, se ela processa, se ela elimina, se ela arquiva. Então, qualquer operação ser feita sobre dados pessoais, você vai precisar encontrar uma finalidade. Finalidade de quê? Finalidade de uso. E finalidade de uso legítima. Professor, o que é finalidade legítima? Finalidade legítima é aquela que está amparada por essas bases legais e que estão aderentes ao teu negócio. Então, se você trabalha na área de TI, né, de processamento, toda a atividade relacionada à TI é uma área legítima para o negócio. Só que será que ela é legítima para a legislação? Então, você precisa conciliar os interesses do negócio com a finalidade legítima, que é aí o alinhamento com as normas legais e administrativas, que a gente tem também algumas normas internas, né, que são administrativas da organização, que também precisam ser cumpridas. Então, eu tenho aqui, obrigação legal ou regulatória. Então, eu poderei tratar essa informação se eu encontrar uma dessas bases legais que estão lá distribuídas na LGPD. Execução de políticas públicas aqui para os órgãos públicos. Então, eu tenho aqui algumas hipóteses que podem ser tratadas esses dados sem que haja a necessidade do consentimento, tá, gente? Então, essas hipóteses de tratamento aqui, ela, na verdade, são hipóteses que autorizam o tratamento sem a necessidade de solicitação explícita para o titular dos dados. Então, eu tenho aqui a finalidade legítima e, com base nessa finalidade legítima, eu preciso encontrar a respectiva base legal, que deverá ser uma dessas que eu estou aqui apresentando no slide. Eu posso ter a situação em que eu tenho o tratamento para fins de estudos por órgãos de pesquisa, execução de contratos ou procedimentos preliminares, como licitações, por exemplo, direitos, né, em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção à vida, tutela da saúde, aqui entram escolas, entram unidades de saúde, tá? Proteção do crédito, pessoal que trabalha aí, né, com proteção de crédito, também não há necessidade de solicitação do consentimento. E aí começa a bronca, eu coloquei aqui em vermelho, por quê? Porque se eu não encontro amparo em uma dessas bases legais que eu acabei de citar, eu vou precisar ou solicitar o consentimento direto ao titular ou adotar a base de interesse legítimo do controlador, ou seja, interesse do negócio, só que para a utilização dessa base legal, eu preciso fazer testes de ponderação. Inclusive, tem um vídeo lá que eu falo sobre teste de ponderação lá no canal. Então, para utilizar essa base,
eu tenho que fazer uma série de testes, né? Chamo de teste de ponderação, teste de proporcionalidade, e aí, somente após a comprovação do atendimento desse teste, é que você poderá utilizar a base de interesse legítimo, que a NPD ela vai colocar a lupa sobre essas situações, ou seja, sobre as hipóteses de interesse legítimo do controlador. Vai ter que fazer o registro de todas as operações, aliás, já vai ter que fazer de qualquer jeito. E com a base de interesse legítimo, ou seja, você selecionar essa base, aí é obrigatório o registro dessas operações, inclusive pode ter que ir para o relatório de impacto para a NPD. Então, observem que essa base aqui é uma base crítica, é uma base muito sensível, que só pode ser utilizada realmente caso não haja jeito. Tá? Então, entendido isso, né, das hipóteses, aí eu trago aqui a visão geral, que vocês precisam entender. Muitas vezes a gente tem, nós da TI, né, temos uma visão só daquele nosso mini-mundo, só que a gente precisa entender qual é a amplitude da LGPD. Então, eu normalmente uso esse slide aqui em todos os meus cursos, né, porque ele traz aqui uma abstração de toda a complexidade da organização e permite você visualizar que ações você vai precisar implementar nesse ecossistema. Então, imaginem que aqui é a tua organização, você tem um grande sistema de informações, e esse sistema de informações ele é mantido, ele é processado graças à organização de processos, né? Então, as organizações elas executam as atividades por meio de processos. Ainda que você não tenha eles mapeados, ela é executada por meio de processos. E com a modernidade, com o advento da tecnologia, esses processos que antes eram executados de forma manual, eles agora passam a ser executados por meio da tecnologia, né? Em especial pelas tecnologias da informação, que vão sustentar esses processos. Tá? Então, hoje, a grande parte das empresas já tem aí mais de 90% dos seus processos sustentados pela TI. Tá? E eu tenho, né, também aqui as pessoas. Então, as pessoas elas precisam compreender os processos e elas precisam operar essas tecnologias. E eu tenho aqui um quarto elemento, não menos importante, que é a infraestrutura, que muita gente esquece, que é o quê? A minha infraestrutura física, de fato. Então, imaginem lá que eu tenho um data center e eu preciso estruturar barreiras de acesso. Então, a minha infraestrutura, entender a minha infraestrutura, vai me permitir implementar controles no âmbito físico para proteger a informação que está no processo, sustentado ou processado por essa tecnologia e operado por pessoas. Só que esse ecossistema, esse ambiente onde a organização está inserida, ela é suscetível a várias transformações, várias modificações que advêm do mundo externo. Então, eu posso ter aqui mudanças na economia, e nós vimos, né, em função da pandemia, a própria economia retraindo e exigindo que as empresas, por exemplo, enxuguem processos, que diminuam seus recursos humanos, aí, às vezes até abrindo mão de espaços físicos, né? Muitas empresas que foram para o home office, por exemplo, não voltaram mais para o ambiente físico. Gostaram do home office e o trabalho administrativo passou a ser todo do home office agora de forma contínua. Tá? Então, a gente tem esses elementos, os fatores externos que influenciam esse ambiente interno com essas mudanças. Então, eu tenho aqui a legislação, por exemplo, eu tenho a LGPD. Alguém tem dúvida que a LGPD vai tocar horror dentro desse ambiente? O que vocês acham? Vai ter impacto ou não? Com certeza. Eu já estou horrorizado agora, imagine daqui a pouco. Muito impacto, tá? Essa telinha, inclusive, né,
eu gosto de apresentar para o pessoal da TI, porque depois o pessoal depois dos meus treinamentos, o pessoal até paga chopp para mim, viu, Ashley? Porque esse piano está sendo colocado lá na TI, né? E esse piano não é um piano da TI, é um piano que tem que ser carregado por todo mundo da organização. A gente vai ver que essa tarefa da adequação LGPD é uma tarefa de governança, não é uma tarefa de TI, é uma tarefa de governança, onde, naturalmente, o TI tem uma participação importantíssima. Por quê? Porque esses processos aqui estão sustentados, em sua maioria, por quem? Por TI. Mas não se pode confundir que o processo de adequação é uma tarefa de governança. Tá? Então, a LGPD ela vai influenciar processos, eu vou ter que criar novos processos, confere? Eu vou enxugar outros, mas eu vou criar novos processos. Por exemplo, o programa de governança em privacidade vai me exigir a implantação de novos processos. E esses processos, muitas vezes, vão ter que ser sustentados por TI. Então, vai ser mais um serviço que a TI vai suportar também e que vai ter que estar em conformidade, como qualquer objeto de tecnologia, qualquer ativo, né, vai ter que estar alinhado às leis. Tá? As pessoas, se essas pessoas vão operar processos novos ou vão ter que adequar esses processos a uma regra de compliance nova, então essas pessoas precisam ser treinadas também. Inclusive, eu sempre falo, gestores de todas as organizações precisam ser treinados. Às vezes o pessoal confunde, acha que tu está querendo empurrar lá o treinamento, mas não é. Porque essas pessoas, gestores, né, aí aqui já caracterizando, elas são responsáveis pelos processos que estão sendo executados dentro do seu ambiente. Então, seja TI, seja RH, o gestor ele é o responsável. Ainda que eu tenha suporte da área de TI, mas o responsável deve ser o gestor da área onde o processamento está ocorrendo. Isso vocês precisam ter em mente, até para dividir responsabilidades, senão vocês vão só falar amém para o presidente, para a alta direção de vocês, e vocês vão assumir essa bronca aqui, quando, na verdade, essa bronca é da governança. Tá? Fala, Breno. Não, que você falou que os gestores devem ter treinamentos, né? Mas, assim, claro, na minha visão, posso estar errado, mas eu vejo que, como o ecossistema também envolve pessoas, ele não pode se limitar somente aos gestores em si. O envolvimento da alta direção tem que ser comprometido e, assim como você acabou de falar sobre dividir responsabilidades, que é algo que deve ser para todos os colaboradores. Afinal, as pessoas fazem parte do ecossistema da LGPD e, por isso, precisam ter o conhecimento necessário para tal. Sim, mas eu estou falando sobre o aspecto da governança, porque essas pessoas aqui, categorizando-as como gestores, elas são responsáveis pelos seus processos, mas aí você entra nas campanhas de treinamento e sensibilização de todos os colaboradores, mas aí o nível de treinamento, de sensibilização, é em um aprofundamento menor do que aquela ministrada para gestores, entendeu? Então, o gestor ele deve compreender muito bem, entender da LGPD, compreender do processo de implementação, porque ele vai ser o elo de ligação, por exemplo, com os comitês de adequação à LGPD, tá? Então, esses gestores precisam ter um aprofundamento. Agora, isso não elimina a necessidade de treinamento das demais pessoas ou colaboradores, mas elas entram em um outro programa de sensibilização em uma carga de conhecimento um pouco menor, alinhada às necessidades funcionais delas, tá? Então, entendido isso aqui, a gente... Diga. Eu queria até reforçar uma coisa aos demais, né? Que às vezes a gente olha esse desenho e a gente imagina, putz, mas eu não tenho essa estrutura dentro da minha empresa. Eu não tenho um setor de compliance. Mas é que tá. Esse é o ponto que você vai avaliar o cenário que é necessário e vai tentar adaptar de uma forma que você consiga inserir isso no teu dia a dia, no teu cotidiano.
Se você não tem um setor de compliance aí, mas você tem lá uma controladoria, ou se você tem um auditor, você tem que começar a criar laços e mostrar isso para ele, porque uma coisa é certa, e eu vou falar por experiência minha. Hoje, o responsável pela LGPD sou eu na minha instituição. E é muita coisa. O Lunan sabe muito bem que 20% é só TI. Então, eu tenho que ser gestor de TI e ainda tenho que ser LGPD. Então, tu imagina, se tu não tivesse entendimento e conseguir trazer esse conhecimento a teu favor para colocar na tua empresa, vai ser muito dificultoso. Essa visão aqui ela é muito importante porque vocês precisam ter a noção do que é necessário fazer. Porque isso aqui são engrenagens. Se você tem uma engrenagem que não está funcionando, ela vai comprometer o funcionamento de outras. Tá? Mas a minha organização não tem toda essa estrutura, não tem todo esse disciplinamento. Mas, independente de que tenha ou não, você precisa entender que essa roda funciona com esses elos aqui. Então, eu tenho que entender que, mesmo que eu não tenha processos mapeados, a sua organização, ainda que tacitamente, ela funciona por processos. Eu tenho processos de venda, eu tenho processos de TI, eu tenho processos de marketing. Então, se você mapear, isso acaba gerando uma demanda, né, nesse processo de adequação ao LGPD, aí começam naturalmente os obstáculos e também a conscientização de que em algum momento você, para ter um processo de adequação, né, próximo do estado da arte, você vai ter que pensar em fazer esses mapeamentos, o redesenhamento de processos, porque os processos eles não serão úteis só para o processo de adequação à LGPD, mas eles também serão úteis ao negócio. Né? Você vai ter ganho, você vai ter economia, né? Você vai ter maior eficiência. Então, os processos desenhados, otimizados, eles vão trazer benefícios para a organização. E eles serão necessários para você identificar os dados. Então, quando você fizer, por exemplo, o mapeamento de dados, você vai precisar mapear esses processos de alguma forma. Porque os dados, eles estão presentes nas atividades. E as atividades estão organizadas em processos. Então, quando eu vou fazer o meu mapeamento de dados, eu preciso saber onde esses dados estão sendo processados. Inevitavelmente, eu vou ter que, de alguma forma, em maior ou em menor grau, eu vou ter que mapear, no mínimo, o macrofluxo de processos, tá? Para que você tenha essa base para dar andamento às outras etapas do processo de adequação. Tá? E a tecnologia? Por isso que você vai ter que fazer inventário de todos os ativos de TI. Por quê? Porque se a tecnologia está sustentando processos e esses processos estão processando dados, então eu tenho que conhecer esses ativos de tecnologia da informação. Aí que vem um outro gargalo, porque eu tenho que fazer mapeamento de sistemas, de banco de dados, de ativos, né? Então eu tenho que inventariar e esquematizar essas interdependências. Por isso que o processo de adequação LGPD não é um processo tão trivial e nem é barato. Por quê? Porque as empresas têm que voltar e cumprir o dever de casa que deixaram de fazer. Então, vão ter que fazer meio que com o avião voando. Tá? Então, mas é importante vocês entenderem, né, esses elementos que orbitam o sistema de informações, porque todos eles deverão ser pautas de gestão de risco, por exemplo, que eu já vou falar em seguida. Então, entendido isso aqui, eu começo agora a entender o processo, né? Estou falando tanto de processo, então eu posso ter aqui um macro processo com vários processos e aqui eu tenho meus dados. Ó. Esses dados eles estão sendo processados de caixinha em caixinha, inclusive eu posso ter setores aqui, né? Setores diferentes aqui, ó. Então cada setor está executando, processando determinados processos e o conjunto deles ele forma um macro processo, por exemplo, do setor de RH. Então, eu tenho aqui as minhas entradas, né, a imagem trivial, né, de processamento de sistema. Então, processo esses dados e entrega um resultado. Então, eu tenho aqui resultados de negócio, produtos e serviços, a satisfação do usuário. Só que esse processo, antes de chegar aqui na saída,
ele precisa cumprir regras de compliance. Então, eu tenho regras e políticas aqui, ó, de privacidade, eu tenho regras e políticas de segurança da informação, eu tenho políticas internas, regras de negócio. Então, tudo isso vai influenciar a forma como esses dados serão processados no meu processo. E observem que, quando eu olho para um macro processo e para os processos, eu tenho a noção de que várias operações com os dados poderão estar sendo executadas. Então, eu vou ter que mapear também todas as operações realizadas sobre os dados, porque a lei diz que para cada operação, ou seja, para realizar o tratamento, que significa várias operações sobre aqueles dados pessoais, eu vou precisar fazer a adequação. Então, e essa adequação vai exigir a identificação da minha finalidade, e a identificação, ou melhor, a identificação do dado, da finalidade, da base legal para o tratamento, para essas operações. Então, portanto, para que eu faça qualquer operação com esses dados, eu tenho que conhecer os dados, eu tenho que conhecer esses processos. Diga, Helder. Eduardo, contextualizando uma pergunta aí nisso aí que você colocou, né? O meu universo é bem grande e a gente tem uma demanda muito específica. Obviamente, a gente tem uma infinidade de pontas para amarrar aí com relação à LGPD, mas, por exemplo, no tocante a fornecedores, por exemplo, eu tenho algumas contratações que eu faço de plataformas educacionais e, geralmente, eles querem o quê? Eles querem os dados, eles precisam que o aluno logue. Para o aluno logar, ele precisa, pelo menos, de algumas informações. A gente já estudou a possibilidade de anonimização desses dados, usando o código do nosso sistema, mas, ainda assim, existem alguns dados que são sensíveis, né? Aí eu pergunto, se a gente canalizar isso para por exemplo, um consumo via API e não entrega de dados, porque o comum é pegar um TXT, um CSV e entregar para eles, né? Eles alimentam a base de dados deles, e me preocupa muito essa questão, aí eu vou entrar um pouquinho mais para o lado do serviço público, de você colocar na mão de terceiros em uma base de dados que não está no domínio do serviço público, esse tipo de informação que é sensível e que a LGPD tem um olhar bem, bem especial, né? Aí eu te pergunto, nesse caso aqui, desse fluxo que tu colocaste aí como entrada de negócio, aí tem fornecedores, esses fornecedores, em algum momento, eles passam a ser controladores desses dados também? Não, eles não são controladores. Tá? Os fornecedores, dependendo... aí você tem que entender que tipo de dados são esses. Se esses dados são desses fornecedores, eles são os controladores dessas operações, desses dados, e eles são controladores que estão compartilhando com vocês. Não, mas quando da eu mesma entrego os forma, dados para eles, vocês podem vir a compartilhar esses dados com outros controladores, respeitada a legislação, tem que observar que tipo de dados são esses, se pode ou se não pode compartilhar, tá? Mas esses dados de fornecedores, eles, em tese, são do controlador fornecedor, tá? Então, como é que vai ser essa relação entre fornecedor ou entre parceiros, vamos chamar assim, seja fornecedor ou não? Qualquer parceiro que tem relacionamento com vocês precisa de um contrato ou de um convênio, algo do tipo, e nesse contrato precisa prever cláusulas de proteção de dados pessoais. Se você está compartilhando, você precisa ter nesse seu contrato cláusulas que respeitem a LGPD e obriguem o seu parceiro também a respeitar a LGPD. Porque a gente vai ver que, havendo um incidente, por exemplo, com um parceiro, e aquele dado sendo originalmente sendo original daquela organização, não tenha nem dúvida que, se for um incidente que ganhe mídia,
aquele parceiro que causou o incidente não vai para a mídia, quem vai é o dono daquele dado original. Então, por isso o risco que vocês precisam mitigar nos contratos com parceiros como um todo. Qualquer stakeholder que compartilhe com você ou que você compartilhe com ele dados pessoais, vocês vão precisar estabelecer isso na política de privacidade e também no contrato. Não sei se deixou claro aí, respondeu a tua dúvida. Sim, sim. Com relação ao compartilhamento, a gente tem buscado algumas parcerias, inclusive a gente está fechando parceria com uma empresa da União Europeia, que ela tem uma solução de criar subconjuntos de dados do seu banco de dados para fins de compartilhamento. Então, aquele compartilhamento ele já é todo anonimizado. Então, aquele subconjunto de dados ele não cria mais a oportunidade de associação com o dado original, e isso vai ser útil para muitas finalidades. Alguns compartilhamentos em que você não precisa associar esse titular, então você já consegue fazer isso e compartilhar aqueles dados, por exemplo, para pesquisa ou para qualquer outro tipo de consulta. Você pode, inclusive, para bases de testes, né, e homologação, em que você não vai trabalhar com o teu banco de dados de produção, você então cria subconjunto de dados anonimizando estes, para que não haja incidente nesse processo de teste, por exemplo. Tá? Então, tem já algumas soluções interessantes. Fala, Helder. Quer falar, Helder? Não, desculpa, eu esqueci de baixar a mão. Tudo bem. Ah, tá. Tranquilo? De boa, ok. Obrigado, valeu, isso aí. Então, senhores, vocês precisam entender que mapear esses processos é fundamental, porque os meus dados, eles estão fluindo entre esses processos. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que registrar todas as operações sobre esses dados e saber que dados são esses. Então, eu tenho que fazer o mapeamento de dados e o mapeamento das operações sobre os dados. E, para isso, eu preciso saber qual é o fluxo de processamento desses dados ao longo de todo o macroprocesso, tá? E ao longo de todos os processos da organização. Agora vem a pergunta, Nana, mas eu tenho uma organização enorme, muitos processos. Eu vou ter que adequar todos os processos? Bom, pela lei, sim, né? Só que a gente sabe que as organizações não têm recursos, né, infinitos aí para bancar tudo isso. Então, qual é a orientação? É que você, a partir do teu planejamento estratégico organizacional, identifique quais são os processos críticos que estão lá em destaque naquele período de planejamento estratégico e trabalhe em cima deles. Além deles, você identifique quais são os processos que têm mapa de calor, que eu chamo. Por exemplo, o RH. O RH, naturalmente, possivelmente, não vai estar dentre os processos que têm destaque no meu planejamento estratégico, mas ele é um mapa de calor. Então, eu tenho lá um volume muito grande de dados pessoais. Então, eu preciso ter essas duas abordagens, seguir aquilo que é importante para o negócio e é onde eu tenho um volume de dados pessoais significativo. Então, são esses processos que serão elencados para você determinar o teu escopo inicial. Porque, como qualquer projeto, você vai ter que ter um escopo. Tá? Então, se eu não atendo essas regras de compliance, eu estou aí passivo de ter um incidente. E se eu tenho um incidente, eu tenho aí uma possível infração e estou sujeito a multas e sanções previstas na LGPD, lembrando que essas multas e sanções, aliás, as multas, elas são um item das sanções, né? A gente separa de forma didática, mas as sanções administrativas englobam as multas. Mas essas sanções e multas, elas são muito pesadas, tá? Eu não vou nem perder tempo em falar quais são, porque o último vídeo que eu postei lá no canal fala exatamente sobre isso. Então, havendo interesse, você acessa lá o vídeo que você vai entender o que eu estou falando. As multas são muito pesadas, 2% do faturamento anual. No caso da administração pública, só aquelas de direito privado, empresas públicas e as empresas de economia mista. Então, essas estão sujeitas também às multas, mas a administração direta, ela não está suscetível à multa, mas ela está suscetível a sanções
e responsabilidades civis, e aí o gestor está numa situação bem complicada, inclusive uma sanção, dependendo do tipo de sanção para o órgão, dependendo do tipo de incidente, ele acaba a carreira daquele gestor, né? Então, é preciso estar muito atento a isso. E aí, por que eu preciso entender, né, aquele escopo inicial? Porque eu vou precisar, senhores, implementar a gestão de risco de segurança da informação. Então, quando eu falo de pessoas, a gestão de riscos se aplica. Quando eu falo de processos, a gestão de riscos se aplica. Quando eu falo de ativos de TI, a gestão de riscos se aplica. Quando eu falo de infraestrutura física, a gestão de riscos se aplica. E é o resultado desse processo que vai me apontar as minhas vulnerabilidades. E, a partir do conhecimento de várias normas, né, sobretudo a 27002, a gente vai selecionar os controles adequados para mitigar esses riscos. Então, eu tenho que entender também de gestão de riscos, tá? Então, isso aqui são técnicas, né? Quem tiver interesse, a gente também tem um treinamento só de gestão de risco de TI. Eu não sei se tem alguém aí do Tribunal de Justiça, a gente ministrou um curso lá, inclusive, também. Então, é interessante vocês terem conhecimento sobre gestão de risco. E como estamos falando da TI em especial, vocês precisam fazer gestão de risco dos ativos de tecnologia da informação de vocês. Estamos vendo aí, né, várias e várias notícias sobre vazamento de dados, ataques do tipo ransomware. Então, assim, vocês precisam estar atentos, porque um incidente desse sobre a TI, cara, é uma desgraça total, tanto para o gestor de TI quanto para a organização. Vocês devem ter tomado conhecimento aí do ataque que ocorreu lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Coitado do gestor de TI lá, amigo. Deve estar em maus lençóis, né? A carreira desse cara fica manchada. Então, vocês que são gestores de TI precisam estar muito atentos, mitigar os riscos da área de tecnologia da informação que processam dados pessoais, inclusive. Tá? Eu estou falando aqui de uma forma ampla, porque não faz sentido. Eu costumo falar, você vai implementar todos esses processos na tua organização só olhando para o dado pessoal? Não, você faz de uma forma geral. Você, já que vai aplicar para um, aplica para todo mundo. Tá? Então, todo mundo está muito preocupado só com dado pessoal, mas eu tenho dados organizacionais valiosíssimos. Tá? Então, eu preciso seguir esse fluxo aqui, né? Definir contexto, né? Definir o meu escopo, né? Identificar riscos. Ó. Quando a gente fala de LGPD, eu só posso identificar riscos se eu conheço qual é o meu dado. Qual é o meu dado pessoal? Quais são os riscos que esse dado, quais são os riscos inerentes ao processamento desse dado pessoal? Então, eu preciso mapear. Eu preciso mapear quais são os ativos, porque os ativos têm uma participação no processamento desse dado. Então, as operações são realizadas sobre ativos de TI. Então, eu preciso mitigar os riscos desses ativos. Eu faço, então, a análise de risco para avaliar, para mensurar, né? E, por fim, eu faço aí uma lista de prioridade, que é a avaliação. Tá? E, após essas etapas, eu vou fazer aqui o tratamento e vou verificar lá quais são os riscos residuais, se eu vou aceitar ou não, e aqui tem alguns conceitos envolvidos. Então, aqui é só para vocês entenderem. E aqui eu trouxe aqui o PDCA, né, que todo mundo já conhece. Então, ó, vejam que o planejar aqui, ó, ele ocupa mais de 50% do processo. Então, normalmente, a empresa e os colegas da área de TI são muito ansiosos, eles querem ser muito objetivos, mas o fato é que, quando você é objetivo demais, você acaba deixando muitas vulnerabilidades para trás. Então, nesse processo em que você está sujeito a multa pesada, a sanções, né, administrativas pesadas, você precisa estruturar o teu processo de adequação de forma adequada, porque senão você vai ter vários incidentes ocorrendo em função de ter negligenciado essas etapas estruturadas. Tá? Então, vejo aqui que o planejar, né? Então, eu defino o contexto aqui, qual é o meu escopo, né?
faço a análise e avaliação, defino o tratamento, a aceitação de risco residual, implemento o plano de tratamento, aqui eu vou para a execução, então ó, eu planejo mais de 50% para poder implementar e executar. Passo a monitorar para ver se está funcionando, se está sendo efetivo, né? E aqui eu passo aqui para o famoso melhoria contínua. Então, já está tudo aqui azeitado e eu só vou aparando as arestas daquilo que pode não estar funcionando. Eu trouxe novamente a tela aqui agora para visualizar só o setor de TI, né? Então, aquele mundo, né? Agora eu passo a trazer em forma de mini mundo da área de TI. Então, se vocês observarem, a área de TI tem processos, não tem processos? Eu não tenho pessoas também atuando na área de TI, eu não tenho uma infraestrutura que precisa ser protegida, né? Quantas barreiras eu vou estabelecer para proteger aquela minha informação? E que informações eu tenho? Qual é o valor dessa informação? Então, eu tenho uma série de questões que precisam ser investigadas antes disso. E eu tenho a tecnologia, naturalmente, né? Sendo aí o setor de TI. Então, o meu setor de TI também é orbitado por todos esses elementos e eu vou precisar fazer análise de risco sobre esses processos, eu vou precisar fazer análise de risco sobre a infraestrutura, sobre a tecnologia e também sobre as pessoas aqui, normalmente em forma de sensibilização, endomarketing, treinamento em vários níveis, como eu falei, para o gestor, para o colaborador de nível tático, operacional, para, inclusive, os parceiros. Eu defendo, inclusive no framework que eu trabalho, que na fase inicial, que é a mobilização e treinamento, que você faça, no mínimo, palestras de sensibilização com todos os seus parceiros, para já deixar claro para ele que você está cumprindo o compliance com a LGPD e que ele precisa também se adequar, senão ele vai sair do game. Porque hoje a gente tem vários grupos econômicos, por exemplo, aqui no Amazonas, em que aquelas organizações que são parceiras de negócio daquele grupo econômico, que inclusive têm parcerias com multinacionais e que precisam cumprir a LGPD para não perder essa parceria, também vão exigir dessas empresas a sua adequação. Tá? Então, eu trouxe aqui, ó, olhando para o setor de TI, a gente tem aqui as principais áreas, né? A área de serviços aqui, então eu tenho a infra e operações. Eu tenho aqui o suporte técnico. Eu coloquei tudo junto aqui. Alguns incluem banco de dados como área de infra, mas, na minha opinião, é uma área aqui à parte, é um mundo à parte, é um mini mundo muito particular, né? A área de banco de dados, né? Então, eu vou ter aqui todas as operações, inclusive esse cara aqui tem que ter trânsito nessas outras duas áreas, porque tudo culmina aqui em armazenamento em banco, né? Então, eu tenho a área de desenvolvimento de software, e aí eu preciso ter o quê? Modelos que vão me auxiliar na gestão dessas áreas. Então, eu preciso aqui implementar alguns modelos de gestão, alguns processos, né? Não todos, mas aqueles que forem necessários para a adequação do setor de serviços, né? Então, eu tenho aqui o ITIL, né? Que é trivial, né? Então, eu tenho ITIL, eu tenho processos do ITIL que precisam ser considerados para a implantação nessa área. Isso vai me auxiliar na adequação da LGPD, por exemplo. Na área de desenvolvimento, né? Eu vou ter aí o MPS BR, eu vou ter aí o CMMI, PMBOK, né? Então, eu tenho aqui vários modelos que vão auxiliar, né, como é que eu vou dizer, no alinhamento desses processos à governança esperada, né? Aqui na área de governança eu vou ter o COBIT, né? Então, o COBIT que vai reger toda a área de governança, eu tenho a segurança e privacidade que vai ter que ser implementada na área de TI também. E aí, sempre lembrando, né, quando a gente fala de segurança da informação, o escopo de segurança da informação não é TI. O escopo de segurança da informação é âmbito organizacional.
Então, quando eu implemento esses processos aqui, eu estou tornando os meus processos em compliance com as boas práticas. E estando em compliance com as boas práticas, inevitavelmente eu vou estar em compliance também com a LGPD. Quando eu vou implementar segurança 27001, implementar boas práticas da 27002, quando eu vou implementar a LGPD e a 27701, que faz o mapeamento, né, dos processos relacionados à privacidade, eu tenho aqui uma TI que começa a ficar alinhada ao compliance legal. Tá? Agora, quando eu não tenho nada disso, eu começo a estar muito vulnerável. Então, como é que eu vou resolvendo isso? Eu vou contando com esses modelos de gestão, vou fazendo análise de risco dos meus processos, que vão me orientar quais processos, por exemplo, do IT eu preciso implementar para mitigar meus principais riscos. Eu vou fazer análise de risco dos meus ativos de tecnologia para orientar e tendo como base aqui as normas de segurança da informação e privacidade, porque a minha tecnologia, hardware, software, tudo vai ter que estar aderente à LGPD. Então, eu vou ter o apoio de todos esses modelos aqui de gestões e normas de segurança, mais o COBIT, né, que está no nível estratégico. Aqui, algo que a gente não vê, por exemplo, em grande parte das organizações, né, o famoso PET, né, que é o Planejamento Estratégico de TI, que está no nível estratégico. Eu não tenho o PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Então, esses elementos de governança e de gestão são fundamentais para você garantir o compliance do setor de TI. Ah, professor, mas isso aqui é um sonho, eu não tenho como implementar isso. Então, amigo, faça no mínimo gestão de riscos dos teus processos, faça gestão de riscos dos teus ativos de tecnologia da informação. Esse cara aqui, principalmente hoje, né, que está muito suscetível a cyberataques, então eu preciso implementar, eu tenho que fazer análise de risco, pentestes em um segundo momento para aquilo que for necessário. Então, eu tenho que começar a pensar a TI, né, a partir de processos de gestão de riscos para poder mitigar esses riscos que vocês estão assumindo, né, ao não implementar os processos que estão nas normas de boas práticas desse mercado. Eu preciso treinar pessoas, e aí entra um problemão, né, porque a gente sabe que grande parte das organizações não tem a cultura de treinar o pessoal da TI. O pessoal da TI pede um curso, cara, pô, lá vem um cara pedir outro curso. Só que eles não entendem que há uma complexidade aqui enorme, né, no âmbito da tecnologia da informação. E é preciso que o gestor ele consiga convencer a alta administração que manter pessoas qualificadas mitiga erros desse ambiente e, portanto, mitiga erros do negócio. Tá? E eu tenho aqui também a infraestrutura que precisa ser analisada sob o ponto de vista de risco. Diga, dona Aí. Boa noite, meu amigo. Pergunte. Boa noite, professor Nunan. Boa noite aos demais colegas. Observando, professor, a questão de por onde começar, né? E às vezes por onde começar está muito ligado em relação a o quanto eu tenho de budget para poder implementar o projeto, né? Você colocou muito bem, de forma fantástica, né? Começar por uma análise de risco. Você avaliando os riscos, você vai identificar que para poder mitigar ou resolver tal problema, você vai chegar no ponto onde vai precisar ter um melhor planejamento. E falando da área de TI, principal norteador, né, a gente precisa do PET e do PDTI. Né? A partir daí, você começa a observar que, se está planejado, eu tenho como executar. Né? Então, você vai levar, através de um PET e de um PDTI, né, a alta gestão da organização, né, chamá-la a atenção e mostrar que ela é também parte integrante, né,
dos riscos ali que devem ser mitigados. Ele vai participar disso, porque agora ele vai ter, né, a partir dessa gestão de risco, como eliminar ou como tratar, né, e principalmente mostrar, né, que os resultados da organização podem ser alcançados, no entanto, existe risco iminente que estão ali e pode afetar esses resultados, né? Então, assim, essa questão da gestão de risco ela é fantástica nesse sentido. Inclusive, o ponto de partida tem que ser aquilo que afeta o negócio, né? É importante. Por isso, eu preciso entender quais são os processos de negócio, porque os processos organizacionais que estão em destaque no meu planejamento estratégico, eles merecem atenção sob o ponto de vista da gestão de risco, inclusive da adequação da LGPD. Agora, o grande problema é, eu não tenho planejamento estratégico, portanto, eu não tenho PET, porque o PET ele tem que estar alinhado ao PEL. Então, eu tenho o PEL, que vai ter que orientar esse PET. Eu não tenho a origem, eu não tenho o PEL. Eu não tenho PET, também não tenho PDTI, aí eu começo a entrar no mar sem bússola, né? Sem carta de navegação. Eu estou me lançando no mar, né, de forma aventureira. Não, ainda tem um ponto, né? Tem muita gente que provavelmente não deve nem estar sabendo o que é PET, PDTI, PEL, planejamento PES, entendeu? PEL é o planejamento estratégico organizacional. Isso. Onde se estabelece a missão, visão, quais detalhe, os resultados pretendidos. E você que é auditor de TI, você sabe, isso não necessariamente é um documento que só quem é do órgão público tem que ter. A boa prática da TI voltada no ITIL e no COBIT, você vê que é de forma muito clara. Previstos. Previstos e principalmente, isso aí é uma diretriz primordial para uma seção de TI. Mesmo que você não tenha uma estrutura enorme, você precisa ter um documento desse que te dá um norte do que tu vai fazer. Sim. Aliás, o Adonai é da prefeitura, né? Ele pode até testemunhar aqui, porque a gente auditou a prefeitura em 2010, eu acho, se não me engano, né? E nós cobramos tudo isso aqui e hoje está quase tudo implementado, né? Se não tudo, né, Adonai? Perfeitamente, professor. Ali foi o grande divisor de águas, né? E, assim, tivemos essa felicidade, né? Parece meio estranho. É até interessante, né, você testemunhar aqui, porque grande parte das pessoas acha isso aqui tudo o mundo da fantasia, né? Não, isso aqui não existe. COBIT, ITIL, isso aí é só para inglês ver. Mas quando você vê um órgão implementando e obtendo resultados, esse testemunho ele é fundamental, entendeu? Não, foi perfeito, professor. Aquela auditoria, né, onde foi colocado, né, justamente na mesa, inclusive para a alta gestão, né, o quanto era necessário se ter esse planejamento, o quanto era necessário se fazer essa organização, essa mudança de cultura, né? Ela veio, lógico que um grande impacto, mas felizmente, né, e lhe agradeço muito aí pela auditoria, até pela forma conduzida, né? Naquele momento ali a gente teve a oportunidade de se fazer de fato um planejamento, né? Mudar totalmente como a prefeitura, em termos tanto de tecnologia e também organizacional, ela precisava evoluir, né? E essa evolução, tá, ela aconteceu a partir, né, da sua auditoria, né? Da minha não, do tribunal. Não, muito bem conduzida por você, muito bem conduzida por você. Ali, de fato, foi o marco para a prefeitura alcançar a qualidade que ela tem hoje. Então, assim, esse testemunho é maravilhoso porque as pessoas não acreditam, cara. Inclusive, vocês estão até implantando governança já, né? Que foi uma cobrança da época, para vocês observarem, ó. Só agora, acho que passado aí quase 10 anos, né, dona, que vocês conseguiram emplacar a governança, não foi? Porque eu vi aí o processo organizacional, né, todo planejamento em si, né,
As adequações para a gente chegar nesse nível, né? Assim, não é um caminho fácil, mas assim, existe hoje, Exato. lógico, melhores práticas, consultorias que podem ser trabalhadas, mas principalmente a vontade do gestor maior que ela seja implantada, né? Você começa a caminhar, né? A TI ela é importantíssima nesse sentido, porque ela não é só um braço tecnológico, mas por ela hoje, né, a TI ela ser transversal em todos os setores, né, em todos os setores de uma organização, ela apoia, né, ela hoje, e todas as organizações que entendem a TI como um pilar estratégico, hoje estão se mantendo e estão avançando, tanto na prestação de serviço, na evolução de produtos, em geral, né, quando você tem a TI e se trabalha, né, de uma forma organizada, fazendo o planejamento correto, dentro do modelo de governança, hoje você pode comparar a todas as empresas, inclusive assim, para órgãos públicos, são órgãos que hoje buscam convênios, um dos pilares que são observados em termos de qualificação da organização é: você tem governança implantada? Né? O Banco Mundial é Exatamente. um. Né? Então, assim, Para nós obtenção avançamos de muito, recursos, né? perfeitamente, exatamente. Né? Então, assim, Exatamente, ó. você começa, de fato, a direcionar o esforço da tua organização, né, aquilo que vai, de fato, dar resultado. Perfeito. E só lembrando que não é realmente um caminho, né, trivial, né? É um caminho espinhoso, mas que precisa ser trilhado, né? Precisa ser enfrentado. E lembrando que essas práticas elas não nascem na administração pública. A administração pública é que vem, né, copiando isso da administração privada, né? Então, a administração privada ela normalmente está à frente. Então, é a administração pública que acaba replicando esses modelos que dão certo. Brendo, você quer perguntar alguma coisa? Sim, é sobre análise de risco. É o seguinte, durante o processo de implementação da ISO 27001, lá no É, anexo A, ele tem inúmeros processos e procedimentos a serem são os implementados. controles da 27002. Exatamente. E lá tem análise de risco. Aí a minha pergunta é, essa análise de risco lá do anexo A, da ISO 27001, desses controles, ela pode ser utilizada para a LGPD ou para a LGPD tem que ser uma específica? Não, você pode utilizá-la, né? Mas a LGPD ela teve uma norma agora, a 27701, que faz exatamente os mapeamentos específicos da 27002 em relação à privacidade, para cumprimento da LGPD. Então, ela já facilita e traz também alguns controles adicionais, tá? Então, Perfeito. eu vou falar mais à frente aqui bem rapidamente da 27701, tá? Agora, como é que você faz a análise de risco? Você precisa entender que esse processo aqui, ó, ele é o processo organizacional que está em destaque, que você vai realizar análise de risco, ele vai, então, ter como resultado se ele está sob risco alto, médio ou baixo, dependendo aí das grandezas que você adotar. Esses processos, por sua vez, vão orientar os processos de TI. Por quê? Porque a tua TI ela não vive em função de si mesma. Ela vive em função de atender ao negócio. Então, os riscos dos processos de negócio, vão orientar as tratativas de risco dos processos de TI. Quais são os processos de TI que sustentam esses processos críticos do negócio? Ou os processos internos que foram destacados no teu planejamento estratégico organizacional. Então, quando a gente passa a ter uma empresa bem organizada, né, onde eu tenho governança, não só governança de TI, mas governança corporativa, que a governança de TI ela tem que estar alinhada à governança corporativa. E a governança corporativa é o guarda-chuva para tudo isso. É ele que vai comandar tudo
tá? Mas no minimundo da TI, eu preciso garantir a implementação de processos, né, que estejam alinhados às boas práticas, e por isso eu tenho aqui as várias normas, né, e modelos de gestão que vocês podem vir a adotar. Mas é importante entender que esses pilares aqui vão estar presentes o tempo todo, tá? O banco aqui, né, principalmente o pessoal de banco, vai ter que trabalhar de forma árdua aí, né, para fazer essas adequações, para pseudonimizar, para anonimizar dados, tá? O pessoal de desenvolvimento vai ter que implementar o Privacy by Design já desde a origem do projeto, e os sistemas legados vão ter que se adequar também à LGPD. Então, vejo que na área de TI eu tenho um trabalho aqui colossal, tá? Então, vocês vão ter que estruturar isso por meio de processos e ter força de trabalho, tá? Aí, aqui lembrando, né, que segurança da informação é o guarda-chuva maior. Aquilo que chamam de segurança da informação de forma trivial, na verdade, é a própria segurança de TI, né? Então, a segurança de TI, ela vai estar aqui, né, permeada, vamos dizer aqui, em todas as áreas, né? Ela abrange tudo e vai priorizar aqui todas essas áreas. Então, a segurança de TI, ela está pertinente ao teu ambiente de TI, e a segurança da informação a toda a organização. Isso aí precisa ser muito bem entendido. Então, quando eu estou falando aqui de política principal, diretrizes, ele está falando de uma política de âmbito organizacional. E quando eu vou para a política, né, da TI, procedimentos de backup, etc., eu estou falando aqui de políticas relacionadas à TI como um todo. Então, aqui eu tenho um outro guarda-chuva que eu trouxe, que é o do sistema de gestão da privacidade. Então, aqui, nesse sistema de gestão de segurança da informação, eu tenho um guarda-chuva menor, que é o de gestão e privacidade da informação. Então, esse guarda-chuva menor é obrigado por lei. Qual lei? LGPD. Aí entra o contrassenso, né? Porque isso aqui é um guarda-chuva menor, é obrigado por lei. E o guarda-chuva maior é só boa prática. Só que se eu vou tratar esses dados, inevitavelmente eu acabo tendo que tratar também os dados organizacionais. Eu tenho que pensar de forma holística, senão eu acabo criando um problemão. Até porque os dados pessoais, no mundo, né, no mundo real, ele não está lá separadinho dos demais dados. Eu tenho aqui todos os dados estão em ambientes de forma integrada, né, e estão dispersos nos meus ativos de TI, nos meus processos de negócio. Então, eu não tenho como fazer essa tratativa de forma tão separadinha. Então, a ideia é que, ao implementar o sistema de gestão de privacidade, você também já pense em implementar o teu sistema de gestão de segurança da informação. E aqui do lado de fora, né, eu tenho aqui o COSO, que é um modelo que apoia a gestão de riscos corporativas. Eu tenho o COBIT, que é um modelo de governança de TI. Eu tenho o ITIL para a área de serviços, né? Então, framework para a área de serviços. E aqui, para dar apoio, para dar apoio ao meu sistema de gestão de segurança da informação, eu vou ter a 27001, que são os requisitos para a implementação da SGSI, e eu tenho a 27002, que é o código de prática, e como prática eu vou ter lá os controles, né? São controles abstratos, naturalmente. Eu não estou falando aqui de soluções de tecnologia ou soluções de segurança, mas sim de controles abstratos que serão aderentes a cada situação. Então, eu tenho aqui os controles que vão apoiar essa empreitada, e eu tenho aqui a 27005, que é a norma que vai apoiar a análise de risco, a gestão de riscos de segurança da informação. E aqui, sim, falando só de privacidade, especificamente de privacidade, nesse meu guarda-chuva aqui, eu tenho a 27701 e a 29100. Então, essas duas normas aqui são as normas que vão orientar a implementação de processos e controles sob o ponto de vista
da privacidade exclusivamente. Então, a 27.701, ela é, na verdade, aqui uma junção, né, da 27.001 e 27.002, e traz também um capítulo aqui com alguns outros controles pertinentes à privacidade também. Tá? Então, a 27.701 saiu aí em final de 2019, tá? Um pouco antes da pandemia, e ela fez esse mapeamento entre quais controles eu tenho aqui na 27.002 que são aplicáveis à privacidade, que, portanto, vão sustentar a adequação da LGPD. Tá? Então, está aqui a 27.701, né? 27.701. Então, são as normas que vão dar apoio a isso. Esse aqui é o framework que a gente adota, né? A gente fez um framework em 8 etapas, aqui tem um errozinho. Então, na primeira etapa, eu defendo aqui a mobilização e o treinamento de todo mundo dentro da organização. Quem, em primeiro momento? Todos os gestores, porque todos os gestores são responsáveis pelos processamentos dos processos de negócios da sua unidade administrativa. Eu tenho treinamentos de sensibilização para os colaboradores de nível operacional, então eu tenho que selecionar parte do conhecimento da LGPD que sejam pertinentes às necessidades de conhecimento daquele operador. Por exemplo, num hospital, aquele operador que está atendendo o cliente, ele precisa entender de partes básicas da LGPD para fazer o atendimento dele. Ele está lidando com dados pessoais, ele está coletando dados pessoais. Então, o treinamento para essa pessoa tem que ter um teor de sensibilização muito grande. Tá? Então, assim, são treinamentos distintos. Eu trabalho com palestras, com campanhas de sensibilização, então vocês precisam implementar isso dentro da organização. Se vocês vão contratar, se vocês vão fazer vocês mesmos, isso aí é o que menos importa. O que importa é que vocês façam. Então, essa etapa 1 aqui, ela é fundamental. Tá? Tem outras várias atividades aqui embutidas, mas eu estou falando aqui de forma geral. Né? A organização interna, eu preciso me organizar internamente, né? Porque eu preciso criar comitês, grupos de trabalho, eu preciso definir responsabilidades para você poder trabalhar com segurança jurídica. Às vezes, eu vejo muitas organizações aí criando comitês e não tem disciplinamento nenhum. E é bom lembrar que esse comitê vai lidar com aspectos de segurança da informação e de proteção de dados pessoais, que estão sujeitos a multas e sanções. Portanto, qualquer equívoco em qualquer atividade realizada por um desses colaboradores que fazem parte desses comitês podem, inclusive, inserir esse colaborador numa insegurança jurídica muito grande. Então, é preciso normatizar tudo que se faz. Tá? Então, tem várias atividades aqui dentro dessa etapa. Eu tenho a preparação e o diagnóstico inicial. Essa preparação aqui eu tenho que fazer muitos levantamentos para poder, inclusive, depois fazer o diagnóstico inicial. O que acontece? Normalmente, o pessoal está fazendo esse diagnóstico inicial na primeira etapa, vai descobrir que está tudo em desconformidade. Então, é perda de tempo, entendeu? Fazer diagnóstico inicial logo no primeiro contato com a empresa ou na primeira etapa de análise. Você precisa levantar informações mínimas para fazer esse diagnóstico. Aí eu entro aqui na quarta etapa, que é o inventário e data map, então tem que fazer inventário aí de toda a ordem, tá? Fazer mapeamentos. Então, essa aqui é uma fase muito pesada, muito pesada. Depois que eu tenho tudo isso, é que eu vou fazer o meu risk assessment. Então, é aqui que eu vou fazer a análise de risco de todos os dados que eu já mapeei, para poder fazer um diagnóstico detalhado e preparar o meu plano de implementação. Então, só aqui, ó, eu vou realizar a implementação. Então, percebam que até aqui é planejamento. Então, a minha fase de planejamento, ela consome muito, tá? Então, quando eu vou para a fase de implementação,
eu já tenho já todo um norteamento já estabelecido, tá? Do que eu vou fazer, sobre quais processos, quais dados, que tipos de controle serão selecionados. Aí eu vou partir para soluções, vão nascer projetos. Enfim, também é uma fase que vai demandar um certo trabalho. A governança de privacidade aqui ela também faz parte da execução, mas a gente separa por quê? Porque eu tenho diversos processos que precisam ser implementados. Eu tenho processos de incidente de segurança, eu tenho processos de ouvidoria em privacidade. Então, eu tenho dezenas de processos que vão precisar ser implementados aqui nessa fase. Isso significa, por exemplo, estruturar todo um processo. Então, eu vou implementar gestão de riscos. Eu tenho que implementar processos, eu tenho que estruturar documentos, eu tenho que estruturar procedimentos. Então, eu tenho que criar realmente um processo robusto para atender gestão de crise, né? Por exemplo, um incidente de segurança ocorreu, a empresa foi multada e a NPD ainda mandou publicizar aquele incidente. Eu vou ter uma crise dentro da minha organização, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um processo de gestão de crises para essas situações. Então, eu preciso implementar processos, eu preciso criar normativos internos, procedimentos. Então, isso é bem trabalhoso. Diga. Deixa eu só mutar todo mundo aqui, e aí tu ativa novamente o microfone, tá? Então, depois que eu faço toda essa implementação, é que eu penso também agora na minha melhoria contínua, na minha auditoria. Então, eu preciso implementar processos de auditoria, onde eu vou ter checklists, procedimentos, normativos. Então, assim, não é trivial, como muitas pessoas acham, tá? Então, a partir disso, eu estabeleço processos de melhoria contínua. Então, observe que esse framework também aqui é baseado no PDCA, né? Senhores, aqui é a surpresa, né, que eu trouxe aí para vocês. Eu, há muito tempo, não ofereço treinamento de LGPD aberto, a gente só faz em company. Já tem mais de um ano, né, Wesley, que eu não ofereço treinamento aberto. Alguns já estão pedindo. Então, a gente lançou aqui para o dia 21 a 24 de junho uma turma, serão 5 dias, será em média 3 horas e 12 minutos por dia, para não ficar muito pesado, de 18 às 21 horas, 21h15, tá? E eu trouxe aqui meia entrada para o pessoal do GTI que tiver interesse, então eu selecionei lá 10 ingressos, tá? O nosso valor é 1.496, o Wesley já conhece esse valor, que a gente pratica há muito tempo, e vai ser EAD ao vivo, não está nada gravado, tá? Então, vai ser online, ao vivo, para ter toda a interação com o aluno. Tem várias atividades práticas, a gente vai ver no módulo 1, gestão de dados, no módulo 2, toda a lei da LGPD, sempre com a interpretação dela em relação ao aspecto prático, ou seja, a interpretação do que está na lei em relação ao que eu preciso implementar no meu ambiente organizacional e também da TI, naturalmente. Tá? Então, eu separei lá 10 meias entradas, a nossa cortesia de 25%, né, a parceria com o GTI, e a gente trouxe aqui 10 ingressos que estão separados lá, é quando esgotar. Tá? Então, legal. Tem 50% aí para os 10 primeiros que fizerem lá a inscrição. E eu queria aproveitar o jabá, Nuno, para dizer que eu fiz esse treinamento, né? Eu fiz o treinamento lá antes da pandemia. Lá no início, lá nos primórdios, né? Nos primórdios. E conversando com ele, ele me disse que já evoluiu bastante esse treinamento. Até um diálogo que eu tive. Porque nesse treinamento a gente tem o módulo 3, que é o framework de implementação, onde a gente vai trazer todas as atividades detalhadas de cada fase que eu apresentei para vocês. É isso que eu ia falar, né? E tem esse grande diferencial, né? Que é ter uma visão das atividades que são necessárias ser executadas em cada etapa. Então, isso daí é uma visão que você vai ter a oportunidade de ter, que é raro você ter um treinamento que chegue a esse nível. E aí o Nunan já trabalha com isso, já implanta isso, então ele
vai dar uma visão bem ampla. E não vai ser gravado, ele está escrevendo aí, vai ser EAD ao vivo, então EAD vai ao ser vivo. no Zoom, ou qualquer ferramenta dessa aí que você vai poder ter acesso. Vai ser você mesmo, não, o instrutor? Eu sou instrutor, né? Esse é um curso que eu sou exclusivo, né? Como instrutor, só eu ministro, tá? E já está lá na plataforma Simpla, tá? Acho que eu até tenho aqui o link, deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aqui. Deixa eu ver. Mas caso... Deixa eu ver se eu consigo aqui, que minha tela está reduzida. Cadê o chat? Se consigo achar aqui, mas se procurar lá compliance com LGPD, já está lá disponível, tá? Inclusive com as cortesias lá, tem 10 cortesias separadas. Cadê o chat Aqui, daqui? achei. Vou botar no chat aqui para a galera. Coloca aí, por favor. Quem Aqueles que estava tiverem querendo fazer interesse. aí, gente, oportunidade melhor do que essa aí. O valor de É R$ 450 dá para poder parcelar de 3 vezes. em 3 vezes aqui, sem juros, tá? Então, já está aí. Acabei de testar o link, está abrindo aqui normal. E aí Qualquer coisa ou dúvida pode mandar e-mail aqui, tá? Ou falar comigo direto, caso alguém tenha meu contato, tá? E fica aberto aí para perguntas, né? Espero que tenha perguntas, né? Dúvida em relação aí ao conteúdo. Alguém tem Espero alguma ter dúvida, ajudado aí gente? na visualização do que é necessário para a área de TI estar em conformidade. Aqui a gente não está falando em nenhum caso concreto, numa situação concreta, mas uma visão geral para que vocês entendam o que precisa, né? O que é necessário para a área de TI estar em compliance com a LGPD. Porque não é só olhar para a LGPD, a gente tem que olhar para o todo, né? Há uma interdependência, né, muito grande para poder você estar em adequação com a LGPD, principalmente um ambiente de TI, né, que sustenta aí os processos de negócio. Está aberto aí, alguém quiser fazer alguma pergunta específica? Quer fazer alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Acho que realmente quando o nosso palestrante tem domínio, né, é bem mais fácil. Então, estendo mais uma vez aí o convite do Nunan. Como vocês podem ver, o Nunan é um parceiro muito forte nosso do grupo e da associação, então ele está trazendo essa possibilidade. Então, todo mundo que tiver interesse, não hesite em fazer, você não vai se arrepender. E aí, se você tem um amigo, alguém que é do grupo que tem interesse também, eu sugiro que você utilize aí essa oportunidade. Professor Lunan, Diga. dado aí a sua vasta, larga experiência, né? Até não só como auditor, mas principalmente também como consultor, eu recebo vários colegas, né, de órgãos, não só daqui, né, do município, né, a gente vem recebendo aí vários colegas, e assim a gente percebe muito essa preocupação de por onde iniciar, como me adequar, né, para fazer a implementação da LGPD. Certo. O ponto de vista prático, né, de quem tem uma visão de TI é né, o primeiro ponto é proteger, né, os dados, e assim muito se caminha onde, e até às vezes se acomodam em eu tenho uma solução que me protege, muito boa para a internet, e para ali e acha que já está tudo tranquilo. E a gente sabe que não é bem assim, né? E assim, e observando, né, as dúvidas, principalmente dos colegas, de como iniciar isso, como trabalhar isso, e observando a sua experiência, né? E assim, no nosso caso, né, assim, ele começou a partir, principalmente nos adequando
aos planos e se atentando a essas normativas, né? Aí eu perguntaria aí ao professor como se poderia iniciar, né, o processo de implantação, né? Qual seria o start inicial na prática, né? Observando também a questão recurso, né? A gente sabe que, assim, às vezes você observa planejamentos, né, fantásticos, né, onde você coloca tudo que deve ser necessário para se alcançar um objetivo, mas, no entanto, a gente sabe que dentro do serviço público pode ocorrer mudanças, né, principalmente quando a gente fala de planejamentos, né, com recursos de receitas próprias, ou seja, recursos de fonte 100, né, que esses eles podem ser adequados. É diferente quando você trabalha com recursos de convênio, que não pode mudar, né, o objeto, o destino desse recurso que já foi planejado. Mas, na prática, o que você recomendaria, né, para dar o primeiro start? Bom, você fala no âmbito organizacional ou no âmbito só da TI? Inicialmente no âmbito de TI, como visão de TI, e depois como a gente mostrar, principalmente para a alta gestão, que esse, de fato, e eu entendo e está corretíssimo quando você coloca que o primeiro treinamento a ser executado dentro de uma corporação é com a alta gestão. Porque se ela não comprar, né, não entender Olha, a o alta quanto aquilo é gestão de valor... dificilmente participa desses treinamentos. Por exemplo, eu já treinei muitas empresas aqui e de todas elas, só 2 presidentes participaram do treinamento. E quais de dessas dezenas tiveram de sucesso treinamentos. na implementação? Hã? Quais dessas, de fato, seguiram e tiveram sucesso na implantação? Não, estão implantando ainda, né? Estão encontrando naturalmente as dificuldades que grande parte das empresas encontram hoje, mas já iniciaram. É isso que eu costumo dizer. Tem empresas aqui que ainda estão discutindo o sexo dos anjos, entendeu? Então, assim, quando eu falo de fazer treinamento, né, eu não estou falando de fazer comigo, faz com qualquer um, mas faz. Porque o treinamento tem que ser o ponto de partida. Você precisa mobilizar. Você precisa mobilizar os seus gestores. Eu estou falando de nível tático, tá? Se a alta administração participa, é excelente, é desejável, mas dificilmente a gente consegue, por exemplo, no âmbito da administração pública, que um secretário faça um curso desse. Ele não faz. Não é A só eles, agenda não, dele é no, lotadíssima. no Então, você privado tem que também. ter o gestor de TI, o gestor de RH. Esse pessoal tem que fazer parte, tem que fazer esses treinamentos, tá? Respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, como é que eu vou fazer se eu tenho pouco recurso? Então, faça a implementação baseada na orientação de riscos. Então, quais são os seus processos críticos da área de TI? Então, se você não tem nada disso estruturado que eu falei aqui, então seleciona os teus processos críticos e inicia por eles, porque é eles que vão possivelmente causar um incidente no teu ambiente. Então, a orientação faça no mínimo análise de risco do teu ambiente, identifique quais são aqueles mais suscetíveis ao risco e mitigue essas atividades críticas aí, porque são elas que vão gerar o possível incidente, não só em relação à LGPD, mas em relação aí a outros diplomas legais também. Eu acho, Naná, que eu sempre ouço, né, a questão do top-down, top-down, top-down. Galera, o Isso Naná é está na aí, teoria, na o prática Naná não tá é aí bem assim, dizendo, né? o Naná está aí confirmando mais uma coisa no âmbito público. Eu sou Eu do âmbito treinei privado um e isso hospital também não aqui, rola, não. o presidente ele foi do início ao fim, cara. Eu achei assim, sensacional. E isso dá uma importância ao tema enorme, porque os gestores, bom, se o presidente está aqui, então eu tenho que estar também, eu tenho que entender isso aqui, porque isso aqui é importante. Ele não ia estar deixando de cumprir a agenda dele para estar aqui se não fosse importante, entendeu? Mas uma vez que os gestores, nível tático, eles participem, já é um ganho enorme
né, para o processo de implementação, porque tem que lembrar que muitas empresas não têm recursos para contratar uma consultoria, não tem recursos para contratar serviço terceirizado, então vai ser a própria equipe que vai implementar. Então, é necessário que você tenha pelo menos conhecimento, né, para trilhar sozinho esse caminho. Diga, Dana. Esse é um dos pontos, professores, normalmente onde alguns gestores, né, praticamente definem, não, a equipe de TI, porque isso é de TI, vai implementar. Né? Então, assim, o que a gente observa? Quando você tem uma análise de risco, onde é exposto, né, essa gravidade, o tamanho de riscos para o seu negócio, né, Exato. é onde que se vai entender, né? Tu vai vender o teu peixe, né? Além de vender, principalmente, vai motivá-los, porque todo mundo vai estar alinhado com o risco, né? Não é mais só um risco de TI agora, né? É um risco da corporação, né? E, principalmente, quando todo mundo conhece, todo mundo entende o valor do que é o seu negócio para poder proteger. E aí sim começa a evoluir de uma forma mais célere, né? E principalmente com maior efetividade. Então, assim, o que eu vejo conheça o seu risco. Você vai entender o tamanho do seu problema. Tem que ser orientado a risco. Se você não tem toda essa estrutura, né, que eu apresentei aqui ao longo da palestra, você tem que apontar os riscos para o gestor, para a tal administração, dizendo o seguinte, ó, a gente tem que cobrir isso aqui. Se não cobrir isso aqui, vai dar problema, né? Então, aí você vai começando pequeno e vai aumentando o teu escopo, entendeu? O que E não pode é principalmente, ficar parado. Você tem que... eu não tenho recurso. Então, inicia com um escopo mais crítico. E você vai aumentando esse escopo conforme o teu fôlego de recursos. isso, a partir do momento que a sua corporação entende o propósito, né, e o valor do seu negócio, de fato você vai ter todo mundo integrado. Exatamente. E a LGPD tem um apelo muito forte, né? Porque as sanções são muito rigorosas, para as empresas públicas e empresas de direito privado também cabe multa, então vai despertar naturalmente a atenção aí. Fala, Neto. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar, minha pergunta seria assim, com relação à questão do DPO, né? Como é que tu enxerga ele dentro desse processo? Ele já tem que estar participando, ou seja, desde o começo, é desejável já ter selecionado essa pessoa, ou tu acha que pode ser feito da implementação e essa pessoa entra depois, é contratada, como é que funciona isso? Então, pelo ponto de vista da lei, todo controlador já deve ter o seu DPO desde 18 de setembro de 2020. Então, para cada... isso eu estou falando sobre o ponto de vista legal, né? Agora, na prática, aí vai depender das necessidades de cada empresa, né? Do fôlego, melhor dizendo, né? Mas o interessante é que o DPO já seja nomeado desde o início e que ele faça parte desse comitê de implementação, porque o comitê de implementação não é o DPO, é isso que o pessoal tá confundindo. Não, tu é o DPO, tu se vira, meu irmão. Não, pô. O DPO ele vai participar de todo o processo, depois que tiver implementado, o DPO vai assumir os processos. Ok, beleza. Só que durante a fase de implementação é covardia, pô. Tu tem que ter um comitê que vá trabalhar em torno dessa implementação. Ainda que você tenha um consultor, um mentor para orientar esse processo, você tem que ter uma comissão interna para auxiliar esse trabalho, senão o DPO, coitado, não vai nem dormir. Você que vai ser o DPO aí? Não, sou eu não. A gente está caminhando um pouco aqui com relação à questão que você falou, né, do PDTI. A gente já finalizou agora, a gente vai submeter para a diretoria, né? A gente também está fazendo o mapeamento de todos os processos, né? A gente também contratou uma consultoria que está ajudando o pessoal. A gente tem um grupo aqui que está trabalhando nisso, mas
a gente vai optar por uma consultoria, contratar uma consultoria para ajudar também em todo esse processo de implementação. Mas a gente está caminhando aos poucos, estamos atrasados também, com muitos órgãos aí, mas a gente está correndo atrás dele. Entendi. Legal. Bom, gente. O caminho é esse, né? Não tem para onde fugir, né, gente? Tem que implementar. Então, agosto está aí já, né? E tem muita gente naquela expectativa, né, de que a lei a NPD não vai multar. Eu não contaria muito com isso, não. Então, O pessoal está meio confiante, né? Não sei porquê, mas está. por causa da pandemia, né? Realmente a pandemia trouxe uma situação atípica, né? Mas a vida continua, né? As Não contaria, empresas... não. Eu não contaria assim. Mas, gente, acho que é isso. Agradeço o Nunan. Meu amigo, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado. Senhores, se inscrevam no canal do Nunan, ele sempre está postando aí vídeos que eu tenho certeza que vai contribuir de uma forma direta nas demandas da sua sessão, das suas atividades. Participe do treinamento, aí, oportunidade única, desconto 50%, tá? E fique de olho nas nossas redes sociais, nos nossos sites, a gente sempre está postando vaga de emprego, postando parceiros, treinamentos. Tá? Então, Nunan, obrigado de coração, sei que posso contar com você. Obrigado. Obrigado por estar compartilhando aí com a gente essas atividades. E agradecemos aí a todo mundo que esteve conosco. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigado, valeu, gente. Espero ter contribuído aí de alguma forma para todos. Forte Obrigado, abraço Nunan. aí a todos. Abraço a todos, Saúde. gente. Boa Tudo de noite, bom. bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Nunan. Obrigado. Tudo de bom aí para vocês. Até Um mais. abraço, gente. professor Nunan.